Boa noite. Boa noite, Facebook. Estou entrando aqui no Instagram. Vamos lá. Boa noite. Não me falta sofá. O Instagram tá entrando, não entrou ainda. Sentada na sala, só falta você estar. Não me falta parede, nego uma porta pra você entrar. Boa noite, Instagram. Não me falta tapete, só boa falta noite, Facebook. Pra pisar. Não me boa noite. Cama, só falta você deitar. Não me falta o sol da manhã, só falta você acordar. As janelas se abrirem pra mim. Boa noite, Mariana. Boa noite, Fátima. Falando das flores do jardim, balançando as flores do varal. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto da ponta cabeça, porque você demora. A casa é sua, porque não chega logo. Ninguém que aguenta mais o peso desse relógio. Boa noite! Boa noite! Mandem aí já, compartilhem para chamar mais gente. Bora lá! Todo domingo nós estamos aqui ao vivo com assuntos de educação, alfabetização. Nós já temos o nosso encontro marcado todo domingo, às 8 horas. E hoje eu estou fazendo simultâneo no Facebook. Boa noite, Facebook. Humberto, boa noite, Humbertinho, tudo bem? Luana, Aromas do Quintal, boa noite. Tássia Lima, boa noite. Compartilhem já essa live que nós estamos começando para vir mais gente. Vamos espalhar conhecimento, que hoje é TDAH. O nosso tema. A casa é sua. As meninas que falam que não escuta essa música, lembra de mim, ou que essa música não sai mais da cabeça. Sempre recebo essa mensagem. A casa é sua, porque não chega logo. Quem pega aguenta mais o peso desse relógio. Chega aí, pode chegar, vamos conversar. Instagram, Facebook, tá bom? Compartilhe já, para mais gente saber que nós estamos ao vivo e poder vir aqui participar, dar opinião, comentar, fazer perguntas. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Prontinho, nossa música já foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando aqui a primeira vez, eu sou Edilane, eu sou pedagoga, eu sou psicopedagoga e eu trabalho bastante aqui nas redes sociais tratando de alfabetização especificamente. Tenho trazido alguns assuntos de educação infantil que tenho solicitado. Tem lá no canal algumas coisas sobre BNCC, que eu também adoro estudar BNCC e trazer alguns conhecimentos para vocês, plano de aula. Então, se você está chegando agora, seja bem-vindo. Dá uma olhada aí no Instagram, no feed, aqui no Facebook também. E se você gostar, pode ficar por aqui. Será um prazer ter você aqui conosco, porque sou eu e tem uma turma aqui, que eu já estou até acostumada com algumas meninas aí. Tem a Dani, que é meu socorro, Luana, que está sempre aqui, que já está aí despontando, né, Luana? Estou muito feliz, vai mandando notícia, Luana.
Rosana, tem muitas. Selma, Laide, Joana, da Joaninha, Doro, tem bastante meninas aqui. Algumas alunas aí do meu curso também que me acompanham por aqui. Vamos lá? Eu coloquei o tema hoje para a gente falar de TDAH na escola e no processo de alfabetização. Porque eu tenho recebido também algumas perguntas de professores que têm aí algumas crianças, algumas já diagnosticadas, outras não. Alguns pais também perguntaram, será que meu filho tem, ele é hiperativo? Será que ele é desatento? Como que a gente faz? Eu acho que é, porque não presta atenção. Uma coisa, já vou começar com isso, é a gente começar a observar algumas coisas. Igual o dia que eu acho que eu falei da dislexia, né? Teve gente que falou, será que meu filho tem? Uma coisa que está bem difícil para a gente agora nessa questão da alfabetização e do ensino, da escola, é que nós estamos passando por um momento muito novo. Um momento que está muito estressante para os pais, professores e também para as crianças. Que são essas aulas remotas. Tá? Não é EAD, tá? Não cometam esse erro de falar que é ensino à distância, porque não é. É aula remota, tá bom? Ensino à distância tem uma outra estrutura. Então, nós estamos passando por um momento muito atípico, um momento muito difícil e que está muito estressante. Então, para analisar, eu acho que não é uma boa momento. Falar, minha filha está sem paciência, demora o dia inteiro. Uma questão que a gente tem que ponderar nesse momento é que fazer atividade em casa, com os pais, com o avô, com o tio, seja quem for aí, é diferente de estar dentro de uma sala de aula com o professor e ali no seu ambiente, vamos dizer, que seria mais propício. Porque as crianças têm menos distratores dentro da sala de aula, é um ambiente específico para o ensino, para isso. Ele sabe que ele vai lá para esse momento, diferente de casa. Então, tem muitas crianças aí que vão abusar um pouquinho da paciência do pai e da mãe, vão fazer manha, vão fazer N coisas aí para chamar atenção, não vai prestar tanta atenção. Oi, Vera, boa noite. Josinete, boa noite. Vera, Nete. Roberto Oliveira, boa noite, sejam todas bem-vindas. Então, é um momento que a gente tem que olhar para isso. Então, se seu filho não está prestando atenção no que você está fazendo atividade, será que é só nesse momento que ele está tão desatento assim? Porque você está aplicando? E tem uma grande diferença de uma criança que tenha TDAH. Oi, Vilela. Não, Vilela Adelma. Oi, boa noite, Josi. Tudo bem? Porque não é... A gente escuta muito na escola. Quem está aqui que é professor vai concordar comigo. Qualquer coisa, a gente escuta um adulto falando assim, essa criança é hiperativa. Meu filho tem déficit de atenção. Não é possível. Então, a gente tem que considerar o que é déficit de atenção e o que é uma normalidade, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente já separar uma coisa da outra aí. Não vamos também categorizar aí ou usar isso para tudo de uma forma banal. Não é, isso é uma coisa séria e que deve ser olhada, avaliada, diagnosticada por uma equipe multidisciplinar, como qualquer outro transtorno. Não é um único especialista que dá laudo, que dá um diagnóstico, ok? Ele tem que passar, essa criança tem que ser avaliada em vários âmbitos aí, para que seja depois, clinicamente, não é qualquer profissional que pode dar um laudo, também um diagnóstico, é um clínico, é um médico, um psiquiatra, que pode dar, com base em todas essas avaliações e também aí da visão do médico, se essa criança tem algum transtorno, seja os transtornos de aprendizagem, ou seja, um TDAH, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro aí. E o que é esse TDAH, então, Dilane? Ele é um déficit, é um transtorno, o nome já diz, né? Ele é neurobiológico, tá? Do desenvolvimento
especificamente de comportamento. Então, a criança não tem afetado nada a sua inteligência, não é que a criança não vá aprender, mas ela tem ali algumas disfunções cerebrais que acontecem especificamente no cérebro. Por isso também, eu marco para falar numa ordem, aí eu já estou lá na frente na minha anotação, porque eu vou emendando as coisas. Por isso também que entra com medicação, tá? Então, não é um transtorno de aprendizagem. Nós temos os transtornos de aprendizagem, que aí são outras coisas, tá? Que são descalculia, dislexia, desortografia, disgrafia. Isso é transtorno específico de aprendizagem. Esse aqui é do desenvolvimento e mais relacionado ao comportamento. Tanto que ele traz déficit de atenção e de hiperatividade. Isso tem que ser analisado, como eu disse agora há pouco, não é qualquer desatenção que é caracterizado um déficit de um TDAH. Boa noite, Celi, olha lá, minha equipe está chegando, a minha turma de todo domingo. Boa noite, seja bem-vinda. Então, não é qualquer desatenção. Ai, Dilane, meu filho não está atento. Não é assim, tá? Eu também sou desatenta às vezes, você também pode ter um descuido, alguma coisa, você está sobrecarregada. Isso é normal. Quando a gente fala de déficit de atenção, a gente está falando de algo bem mais específico e, principalmente, é caracterizado em TDAH quando esse déficit, quando essa atenção está tão prejudicada que dá vários prejuízos para essa criança, adolescente ou adulto em vários âmbitos, não só na escola, tá? Porque, por exemplo, se ele é desatento só na escola, é uma coisa para a gente ser investigada. Se ele é desatento só em casa, eu também preciso ver isso. Pode não ser TDAH. Agora, se essa desatenção, esse comportamento hiperativo, ele acontece em todos os lugares, independente das pessoas que estejam com a criança, ou com o adolescente, ou com o adulto, isso pode sim ser um transtorno, um TDAH. Boa noite, Valéria, tudo bem? Tia Carol, boa noite. Então, que fique bem claro para vocês o que é esse TDAH. Então, não posso, a qualquer desatenção ou essa agitação, que é um pouco natural de algumas crianças aí, e a gente falar que ela é hiperativa, tá bom? Precisa de um diagnóstico, precisa de testes e de avaliação para isso. Mas é algo que fuja do normal. Dilane, mas como que eu vou saber isso? O importante, é uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês, o importante é que, para nós professores, a gente precisa saber o que é o TDAH. Primeiramente, tá? Segunda coisa na escola que é muito importante, professor e também para os pais que estão aqui me ouvindo. Se o seu filho já tem um laudo, já tem um diagnóstico de um TDAH, é importante esse diagnóstico chegar às mãos do professor. Porque dependendo da equipe que avaliou, dependendo da equipe que essa criança passou, lá no relatório, lá no diagnóstico, já vem algumas sugestões, algumas... Boa noite, tia. Tudo bem, tia Carol? Seja bem-vinda. Vanessa Pessoa, boa noite. Então, esse TDAH, dentro do... Agora que eu falei Vanessa Pessoa, eu vi a foto, acho que eu conheço. Né, Vanessinha? É você, eu acho. Então, dentro desse relatório que o laudo vem, gosto muito das suas lives. Que bom! Obrigada, tia Carol. Dá ideia aí que eu faço live, tá bom? Eu vou pelas demandas que aparecem para mim. Então, é muito importante que as famílias levem esse laudo para o professor, tá? Porque ali, dentro do laudo do médico, quando ele te dá todo aquele relatório, já tem algumas vezes, dependendo do profissional que elabora, algumas coisas que já ajudam o professor nessa parte pedagógica de como conduzir esse aprendizado, certo? Então, nós já falamos coisa importante aqui. Não é qualquer desatenção, porque desatenta eu também sou, eu também esqueço, às vezes, o fogo ligado, eu esqueço as coisas pela metade, aqui eu começo a guardar uma roupa, esqueço, vou fazer outra coisa, isso é normal. Mas quando isso começa a ser muito agravante, acontece frequentemente em todos os ambientes que a criança vai, e começa a dar prejuízo, por quê? Porque isso vai dar prejuízo no aprendizado da criança, principalmente na escola, que é onde a gente percebe, tá? Porque afeta muito o desenvolvimento da criança, principalmente na questão aí de leitura e de escrita.
Mas para a gente saber se a criança tem TDAH, para a gente fazer o encaminhamento, alguns sinais que a gente pode ter aí, a gente já consegue perceber, tá? Como ele também, ele é genético, o TDAH. Ele pode sim ser aí trazido geneticamente. Então, crianças pequenas, a gente já começa a perceber algumas coisas. Pode ter relação aí com essa dificuldade motora, a criança cai muito, a criança, principalmente se tem hiperatividade. Essa criança tromba de tudo, ela cai o tempo todo, ela se machuca, ela não brinca como deveria, ela quebra brinquedo o tempo todo. Então, essa agitação além do normal, que faz mal para ela e às vezes para outras crianças, porque tem uma irritabilidade, tem um humor muito alterado. E então, isso, às vezes, agressivo até. Então, comecem a prestar atenção nesses sinais das crianças, tá? Outra coisa que a gente pode observar bastante aí no TDAH são 4 áreas que são afetadas, tá? Do transtorno do TDAH, que assim, basicamente, esses critérios que são elencados para um diagnóstico de um TDAH, fora todos os testes, todos. Mas o que é prejudicial, o que é prejudicado, não prejudicial, o que é prejudicado uma criança, um adulto, um adolescente, porque tem adulto que descobre tardiamente que tem um TDAH, tá bom? Tem casos aí que a gente conhece, que é até divulgado na mídia, e a pessoa teve uma vida totalmente turbulada, totalmente desorganizada e não sabia que tinha um TDAH. E descobriu tardiamente isso. Então, todos os transtornos, todos, até os transtornos de aprendizagem, o quanto antes, precocemente, a gente descobrir, a gente entra com intervenção para essa criança desenvolver melhor e não vir com comorbidade. O que é isso, Edilane? Por exemplo, a sua criança pode ter um TDAH e não ser diagnosticado, não ser avaliado, não ser percebido, porque eu vou falar de um tipo que tem aqui que não é percebido, e isso vai passando ano a ano. Quando é percebido tardiamente, já vem comorbidade, já vem alguma coisa junto, como um transtorno de aprendizagem, por exemplo. Então, ela pode ter TDAH, e como foi passando o tempo, isso não foi visto, não foi com intervenção, não foi trabalhado para ser amenizado isso e desenvolvido, ela vai agregando outras coisas, que são as comorbidades, e ele pode ter um distúrbio de aprendizagem, pode vir uma dislexia, por exemplo, né? Pode estar a dislexia também é genética, pode estar associada e a gente não saber, pode vir uma descalculia, uma desortografia, uma disgrafia, o próprio autismo às vezes está junto com o TDAH, então tem as comorbidades e quanto precocemente for avaliado e diagnosticado melhor para a criança, porque isso ela não vai carregar isso para a vida adulta e ela vai conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila com ajuda aí, tá bom? Então, as 4 grandes áreas aí para a gente pensar nessa questão do TDAH. O que afeta, o que tem de atraso no TDAH, que a gente vai sentir dificuldade na alfabetização? A memória operacional, tá? A memória operacional, ela é muito importante no aprendizado. Quando eu busco, eu tenho uma quantidade de conhecimento que eu preciso usar no momento de eu fazer algo. Então, essa memória operacional de fazer, de eu estar fazendo, a criança com TDAH, ela tem um atraso nisso. Então, ela não tem muito desenvolvido aí essa memória operacional. Então, é um dos atrasos do TDAH. E isso vai afetar no aprendizado da leitura, da escrita e da matemática. Outra coisa que vem muito com atraso no TDAH, eu disse que é neuro. Então, não é nem questão que ele não queira essa atenção. Nós temos atenção voluntária e involuntária. A involuntária é onde eu não coordeno, onde eu não comando o que é cerebral. E eles não conseguem fazer isso, tá? Eles não conseguem controlar essa voluntária e se manter atento. Então, tem coisas que eu preciso dominar, eu preciso comandar no meu cérebro, no meu comportamento, e eles não têm essa atenção. Então, eles não conseguem fazer isso. A atenção seletiva, a atenção sustentada e a atenção executiva.
Para a gente ter um nível de concentração, a gente sabe que essas atenções tem que ser trabalhada e ela é num grau evolutivo. Quanto mais atenção eu tenho, mais eu desenvolvo a minha concentração. Os TDAH não têm essa capacidade, porque tem um atraso aí nesse desenvolvimento cerebral, nessas áreas da atenção. Então, vamos lá, ó, memória, atenção, os 3 tipos de atenção. Também tem uma disfunção executiva, que é isso, ele não consegue se organizar, ele não consegue, qual é a dificuldade do TDAH e que vai lá para a sala de aula que a gente tem dificuldade de fazer atividade com eles? A escola dá muita atividade sistematizada que a criança tem que sentar primeiro, ó, ela tem que parar, se ela tiver hiperatividade, isso já é difícil, e ela tem que estar com a atenção focada na atividade, porque a atividade, ela é um passo a passo. Sim, pode. A gente já começa a sentir alguns sinais, algumas coisas, mas é pequeno para ver, né? Mas dependendo, sim, porque ele é genético, né? Do desenvolvimento. Então, sim. A criança, ela tem dificuldade de sequências, as atividades da escola são sequenciadas. O TDAH tem dificuldade dessa disfunção executiva aí, de organização, de planejamento, de atividades sequenciadas, de passo a passo, de fazer coisas por etapas. Por quê? Porque ele não controla a atenção dele. Ele não consegue controlar essa atenção. E se eu não consigo me controlar, me organizar para eu ter uma atenção por um certo período e usar essas memórias, lembra da memória operacional, e buscar isso que eu tenho para a atividade que eu estou sendo proposto ali a fazer, eu não consigo desenvolver atividade. Por isso que para essas crianças é muito difícil ela parar sentada lá na carteira, no lugar na cadeira, e também fazer e terminar essa atividade, porque é uma característica de TDAH. Eles começam e não terminam. Eles não conseguem terminar. A gente precisa trabalhar essa organização, essa disfunção executiva deles, para eles começarem a se organizar. E aí, nós temos tipos de TDAH. Ó, TDAH, ele pode ter só essa disfunção, esse déficit de atenção e não ter a hiperatividade, que é um tipo, que é o TDAH desatento. E tem muitas pesquisas que nos dizem que tem muito mais crianças TDAH com só desatentos, que não têm hiperatividade, como essa criança na sua sala. Essa criança vai ser uma criança quieta, às vezes considerada tímida, às vezes considerada inibida. Por quê? Porque ela não tem atenção, mas ela não tem hiperatividade. Agora, tem crianças que têm a falta de atenção, o déficit de atenção e também a hiperatividade junto. E aí, o que trazem os estudos para a gente é que o dano maior são as crianças com TDAH no tipo desatento. Por quê? Porque como elas são quietas, elas não dão trabalho na sala de aula, vamos assim dizer, elas não chamam atenção, elas não estão prestando atenção, elas não aprendem, mas elas estão quietinhas ali, então demora-se para perceber o que possa ser. Quando a criança tem o quadro, junto com o déficit de atenção, a hiperatividade, o que acontece? É rapidamente sinalizado, sim, controle inibitório. Sinalizado, o professor já consegue encaminhar. Então, a gente percebe muito mais fácil quando tem essa impulsividade, que é característica do TDAH, e essa hiperatividade, que é essa falta de controle no comportamento, e como ele não foca em nada, ele não tem essa atenção, isso se dispersa e esse comportamento aí aparece também nessa impulsividade e nessa falta de concentração, causando essa hiperatividade. E o que a escola traz? A escola traz muita ou pouca atividade que requer atenção. Coloquem aí para mim. Pessoal do Facebook, pode comentar, mandar aí que eu coloco aqui. Gente, printa, posta no History depois
e também encaminha esse aviãozinho para vir mais gente. E aí, a escola, é pouca ou é muita atenção? Muita atenção. Você tem que estar atento o tempo todo. E principalmente o comando de voz. Essas crianças com TDAH, o que você precisa fazer? Você precisa focar nelas e falar claramente com comandas curtas, objetivas e atividades menores. Não adianta dar uma atividade para uma criança que tem TDAH com o mesmo tempo de uma criança típica aí sem esse transtorno. Ela não vai focar, ela não vai dar o mesmo resultado. Outra coisa, quantidade de atividades. Se eu estou dando resolução de problemas, por exemplo, e eu tenho lá, eu passo na lousa 5 probleminhas, 5 resoluções de problema para a criança fazer. A criança que tem TDAH, ela não vai dar conta desses 5 problemas. Então, o que ela pode ser? Então, a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Essa criança, se ela der conta de fazer 2, se ela der conta de fazer 3 e tiver uma boa resposta de correção ali que tiver certo, isso é muito mais vantajoso e muito mais produtivo do que a quantidade igual aos demais. Atividades são diferenciadas? Não são diferenciadas, dependendo aí se ela tiver comorbidade, se tiver alguma outra coisa, dependendo, a gente precisa cuidar disso aí também. Mas se não, Fátima, o que acontece? O tempo para essa criança é menor. Mas, de certa forma, as crianças, elas precisam aí nessa fase, as atividades que a gente trabalha, fonológica, identificação de letra, só que essa criança não tem muita atenção. A gente precisa cuidar do tempo das atividades dela e também, se ela tiver hiperatividade, não fazer esse tempo ficar muito tempo sentada. Permita que ela faça uma atividade, ela termine, ela dê uma volta na sala, ou ela apaga a lousa, ou você dê alguma coisa para ela fazer, em vez de ficar chamando a atenção, põe ela para ajudar, para ela ter esse momento, ela precisa, TDAH, precisa se movimentar, tá? Ele aprende também com o movimento, então ele tem essa necessidade de movimentação. Então, não posso ficar exigindo com o TDAH, fique o tempo todo sentado. Isso vai ser o fim para ele. E aí vem os problemas de autoestima, de depressão, de quadros de ansiedade. Pode vir comorbidade de transtorno de ansiedade. Uma criança que sempre esquece o nome da letra poderá ser um déficit de atenção. Rosana, minha querida, boa noite. Olha, a outra Rosana também, ó. Ah, não, é o Macedo de Alencar. Achei que era Rô. Rô, então, sabe o que acontece? O TDAH e a dislexia são bem próximos. Às vezes, a interpretação achando que é dislexia e é TDAH. Às vezes, acha que é TDAH e é dislexia. Porque são bem próximos, tá? Bem próximos. Mas o que acontece? O disléxico tem muitas falhas e muita dificuldade em questões fonológicas, em questões de letra, em questões de lateralidade, de organização espacial. Então, é bem próximo, mas a gente precisa investigar. Por quê? Porque o TDAH também pode esquecer as letras. Mas o TDAH é alguma coisa, é um transtorno, é uma atenção que você vai conseguir com intervenção mais rápido do que um dislexo, por exemplo. O dislexo, o que ele esquece, ele vai esquecer, mas você vai ter muito mais trabalho, você vai precisar de muito mais intervenção para ele conseguir essas memórias. Agora, não tem áudio? As meninas estão falando para mim que não tem áudio. Será? Tá aqui para mim, tá normal. E o TDAH não, ele vai esquecer, mas você vai fazer intervenções e você vai vendo que ele vai conseguindo concentrar. Ele não lembra os nomes, por quê? Porque ele não tem atenção, ele não consegue focar ali, ele não tem essa memória operacional. Estão falando que o meu tem, entendi. Mas por isso que precisa de avaliação. E aí, o que vai fazer também a diferença na dislexia? O fono, né? Para ver essa percepção, como que está a parte fonológica e fonoaudióloga dessa criança, tá? Tem que levar para uma fono. Gente, tem tanta coisa para eu falar aqui para vocês. Então nós temos
o dislexo. Nós temos TDAH desatento, que é esse que fica quietinho lá, e nós temos um outro que ele tem muita hiperatividade, e aí é onde se percebe. Ele tem a falta de atenção, mas ele tem junto a hiperatividade. E por que medicar? Olha como é importante a escola, a família trabalhar junto. Se a sua criança tem diagnóstico de TDAH e ela está medicada, isso vai fazer toda a diferença. A gente tem muito preconceito com medicação, mas a medicação, ela é precisa, ela é necessária nesses casos, porque, como eu disse no começo, que é do neurodesenvolvimento, eu não trouxe água de novo. Como é do neurodesenvolvimento, o que traz o TDAH? O TDAH traz que ele tem disfunção de neurônios específicos e que precisa de medicação para que isso funcione. É como qualquer outra medicação. Pode ser dado antidepressivo, porque talvez tenha comorbidade junto, mas o que é dado para o TDAH é um psicoestimulante, e aí você fala assim, um psicoestimulante para alguém que já é agitado? Sim, porque a agitação dele é a questão que não está fazendo a parte cerebral que precisava estar ali. Tendo essa atenção, tendo essa concentração, não está funcionando, tem uma disfunção. E esse medicamento, ele entra para fazer essa parte cerebral trabalhar na sua integridade e ter o funcionamento correto. Então, nos primeiros dias, dá sintomas, aí a criança sente algumas coisas, contraindicações, mas depois de uns 10, 15 dias está tudo ok. E a criança, nós temos relatos de adultos, gente, é interessantíssimo, relatos de adultos que descobriram TDAH já na fase adulta e relatam que tinham uma vida assim totalmente, uma mente conturbada. Ah, outra coisa que dá, distúrbio de sono. Esse remédio ajuda também a controlar esse distúrbio de sono que às vezes o TDAH tem. Criança não dorme direito, não vai ficar bem. O humor é afetado também. Então, nós temos relatos de adultos que descobriram o TDAH depois e relatam bem isso. Eles relatam o quê? Que depois que tomou o remédio, que a vida mudou. O pensamento, a calmaria de pensamento, a organização que eles conseguem ter, o controle que eles conseguem ter, é impressionante, e eles até se perguntam assim, como que eles conseguiram viver esse tempo todo nessa loucura de pensamento e falta de atenção, e se perder, e não fazer as coisas, não terminar. E agora, com uma medicação, tem essa calmaria mental aí, tá? Então, é bem interessante. Então, o remédio faz toda a diferença para a criança ir para a sala de aula. Por isso que é muito importante diagnosticar, por isso também que é muito importante a família participar disso e aceitar e medicar corretamente, porque você vai conseguir fazer muito mais esse aprendizado acontecer na sala de aula com essa criança com medicação. A Maíra tá aí, boa noite, como diagnóstico de criança pequena. Todo diagnóstico, ele é dimensional. Tem que ver todas as dimensões. O que precisa? Neuro ou psiquiatra, tá? Qualquer transtorno, seja TDAH, seja transtorno de aprendizagem. Fono, a gente vai por eliminação, né? Tem problema de audição, dependendo do que for. Audição, visão, psicólogo é importante, porque se tiver comorbidade, o psicólogo é o mais indicado aí para perceber algumas coisas, e um psicopedagogo. Junta todas essas avaliações junto com o neuro ou com o psiquiatra, e quem dá o laudo, quem dá o diagnóstico, não são nenhum desses outros, são só os médicos, ou um neuropediatra ou um psiquiatra pediatra, tá? Não pode ser nem o psicopedagogo, nem a fono, nem o oftalmo, nem psicólogo que dá diagnóstico. É só médico. O diagnóstico é clínico, não tem como, tá bom? Gente, eu marquei tanta coisa para falar para vocês, mas vamos lá para a parte do professor. Tem muita coisa para a gente falar. Dica aí dessas crianças. Boa noite, Edinha. Boa noite, Rosilene, Tati. Vamos lá.
Primeiro, coisa que a gente faz já com criança típica aí, que tem um pouquinho de dificuldade, que tá um pouquinho aí aquém, não que tenha dificuldade de aprendizagem, de transtorno, mas que tá um pouquinho de dificuldade nas atividades, a gente põe perto. Então, primeiro, pôr perto, evitar lugar que distraia. Por exemplo, eu não sento uma criança com TDAH lá na janela. Qualquer coisa que passar lá fora, essa criança vai perder a atenção. Então, não coloca perto da porta, essa porta da sala fica aberta, tomar todos esses cuidados. E próximo da gente, da professora, a gente fala próximo na frente, como se parece que a gente desse aula sentada 4 horas. A gente não fica, mas a maior parte a gente está ali na frente, na lousa, né? O que fazer quando o pai percebe que a criança tem algum transtorno e não aceita nem procura ajuda? Aí a gente não tem muito o que fazer. Já tivemos encaminhamento também que o pai rasga e não assina. E isso é pior para a criança, porque uma hora isso vai gritar bem alto, a criança precisa de ajuda, mas se a família se recusa, se a família diz não, acabou o nosso trabalho ali, nesse momento. A gente não consegue, gente. A gente precisa da autorização da família, tá? Tem família, por exemplo, que assina autorização, mas não leva também. E aí? Não aceitou. E é muito difícil mesmo, ô Tássia, é muito difícil. Então, por isso que é importante a família ter essa conscientização aí, porque é melhor para a criança. Nós estamos fazendo bem para a criança, né? Mas se a família não, a gente não tem muito o que fazer. Infelizmente, a gente precisa da autorização, porque a guarda, ele é menor e é a família responsável por ele, tá? Ó, sentar perto de janela, armários, aqueles armários abertos que tem muita coisa, totalmente distrator. Não pode deixar essa criança aí perto dessas distrações, tá bom? Cuidar da rotina como organização. Como ele tem uma disfunção executiva de organização, a gente precisa cuidar dessa organização. Como? Além daquela rotina de sala de aula que a gente coloca na sala, é importante essa criança, até a família também, cuidar dessa rotina semanal. A criança ter uma rotina semanal. Além daquela da escola, que você vai fazer primeiro essa aula, língua portuguesa, depois de matemática, e fazendo isso com essa criança, mais do que todas, precisam disso. Ela precisa de uma rotina semanal. Que dia que ela vai no balé, que dia que ela vai no judô, e começar a organizar isso com a criança, tá bom? Então, é muito importante esse trabalho aí, ampliar um pouquinho mais essa organização de tempo da criança. Toda vez que tiver mudança nessas rotinas também, é importante avisar com antecedência a criança, para ela saber que isso vai ser mudado, e a gente vai trabalhando essa organização com ela, tá bom? Mochila. Gente, mochila não pode ter nada que não seja da escola. Não deixe levar para a escola coisas que não é da aula. Crianças típicas que não têm esse transtorno de déficit de aprendizagem, de atenção e de hiperatividade, eles já se distraem facilmente. Essa criança que tem esse diagnóstico não pode ter nada diferente, exclusivamente coisas da escola. Outra coisa importante é também diferenciar esses materiais, é bem importante. Como essa criança é desatenta, ela pode pegar qualquer um, ela pode não ir desorganizada nisso também. Então, você pode fazer a capa de um caderno de língua portuguesa, por exemplo, de tal estampa ou de tal cor. Então, ele sabe que naquele momento de escrever textos, de leitura, é aquele caderno. Isso ajuda na organização deles, tá? Usar bastante marcadores, post-it, clipes, tudo que ajudar ali para ele nessa organização e também na facilidade de manuseio desses materiais. Ele não consegue, eu já falei disso, né? Marquei aqui, ó, 3, não consegue seguir ritmo do tempo igual. Então, essa criança precisa de um tempo diferenciado e precisa dessas atividades com objetivos claros, comandas claras e precisas, tá? A atenção dela é muito pouca. Então, a gente precisa trabalhar essa atenção e pegar essa atenção exclusivamente para atividade quanto mais rápido. Então, o que a gente pode trabalhar aqui também que é uma recomendação para TDAH, é trabalhar com recompensa. Por que que ele não gosta de atividades escolares? Por que que ele não se interessa por escola? Por que que tem toda essa resistência para a escola TDAH? Porque ele não tem um nível de atenção sustentada, que ele vai ter, que a escola exige,
e ele não vê interesse nas atividades, porque ele se perde nesse caminho. E ele não tem uma recompensa no final, uma recompensa rápida. Quando é coisa que ele tem uma recompensa, que ele sabe que aquele tempo ali ele consegue fazer, ele vai fazer. Então, trabalhar atividades menores, para ele saber que aquele tempo ele dá conta de fazer, e no final tem alguma recompensa imediata para ele, por exemplo, você termina essa atividade e você pode ir lá fora no banheiro, ou você pode apagar a lousa para mim, ou você pode apontar o meu lápis, ou você pode... Alguma coisa que a criança possa fazer imediatamente, que vai sair ali daquela rotina da atividade. Então, o TDAH precisa disso, tá? Estimular essa atenção e fazer essas atividades com menos tempo. Uma atividade mais curta para eles. 4, controlar o movimento. Como não consegue ficar sentado, utilize essa energia para atividades, ao invés de chamar atenção. É disso que eu estou falando. Então, ao invés de você ficar, senta, ô fulano, senta, olha, você não pode ficar andando, você não pode ficar aí, você não pode ir lá fora. Usar essa energia, canalizar isso para algo que ele possa fazer dentro da sala. Então, a gente vai estar o tempo todo dando comando para essa criança e pondo ela para fazer algo, tá? Então, isso é muito importante também. É a questão do ajudante. Talvez você vai ter 2 ajudantes aí do dia na sua sala. O normal aí que você segue, talvez você segue aí a lista alfabética, como eu faço na minha sala, e você tenha esse aluno também que ajuda o ajudante. A questão da memória. Como ela tem uma dificuldade aí, ela tem menos capacidade de memória, essas recompensas também vão ajudar nessa questão da criança parar, prestar atenção e utilizar um pouco mais essa memória operacional dela. Eu preciso trabalhar com ela regras, porque os TDAH não aceitam, não gostam, não memorizam, tem muita dificuldade de regras, rotinas, e também relembrar coisas com eles. É muito importante essa retomada sempre com os TDAH. Relembrar isso, como ele não tem essa memória, e essa atenção aí dele é muito curta também, essa capacidade, relembrar sempre algo é muito importante para esses alunos, tá bom? Vamos lá. 6, ambiente alfabetizador. Ambiente alfabetizador, deixa eu olhar minha hora, não vai dar tempo de eu falar tudo que eu anotei aqui. Sala com muita informação. Isso não é só para o TDAH. Isso também é para todas as crianças. Eu já falei aqui de ambiente alfabetizador, já fiz um vídeo aí. Gente, acabou aquele gênero, por exemplo, estou trabalhando adivinhas, acabou o gênero adivinhas, eu retiro tudo. Estou fazendo lista, acabou as listas, eu retiro tudo. Eu estou fazendo uma produção textual, acabou, finalizamos, retira tudo. Então, isso ajuda muito todas as crianças, em especial quem tem TDAH, tá? Qual tipo de atividade a mãe pode perceber em crianças de 1 ano? Desenvolvimento, é mais no desenvolvimento aí, né, da criança. Essa agitação, essa parte motora, principalmente, né? Algumas crianças têm atraso aí, motores também. Ou, gente, é que engraçado, foi até bom você falar isso, Valéria. Não é só atraso, às vezes é avanço. Então, é um avanço. A criança, sei lá, vamos dizer, nem gatinhou, ela já vai andar, ela já vai. Então, a gente sempre pensa em atraso. Às vezes não é só atraso, tá, Valéria? Às vezes também é um avanço muito rápido aí desse desenvolvimento, algumas coisas que saem fora do comum aí e a gente tem que observar. Oi, Cláudia, tudo bem? Barbosa, boa noite. Oliver, olá, tudo bem? Saudade de você. Então, tirar essa estimulação... a minha garganta. Tirar essa estimulação... Desculpa, gente. Tirar essa estimulação aí excessiva de dentro da sala de aula é importante para todas as crianças, não só para criança que tem TDAH, tá bom? A autorregulação é uma coisa que o TDAH não tem também, tá? Ele não tem essa autorregulação. Ele muda de humor muito fácil, muito facilmente. Então, principalmente, gente, outra coisa que TDAH não gosta muito é de erro, né?
Ah, Dilane, mas ninguém gosta de errar. Não, ninguém gosta de errar. Mas eles se irritam muito fácil com o erro. Eles não querem errar, não querem apagar, não querem fazer de novo. Então, assim, cuidar desse erro com eles, tá? Cuidar bastante. E essa autorregulação aí mesmo, dessa parte organizacional, executiva, de fazer todo esse trabalho de planejamento, eles têm muita dificuldade. Oi, Darlene, boa noite, tudo bem? Eu tenho um aluno com 6 anos com esquizofrenia. Ele, na maioria das atividades escritas, ele faz em pé, não senta. Eu deixo para mim, o importante é realizar a atividade. Bacana, Fátima, é isso mesmo. A gente tem que conhecer para respeitar aí também essas crianças, né? 8, caderno quadriculado. Você sabia que caderno quadriculado, para quem tem TDAH, ajuda muito nessa organização, nessa autorregulação? Eles precisam desse espaço mais organizado. Então, principalmente aí na matemática, utilizem esses cadernos quadriculados. Façam o teste para você ver. Eles precisam desse espaço mais coordenado, mais organizado para fazer atividade. Esses cadernos quadriculados ajudam muito na organização deles. Tentem trabalhar aí com eles. E 9, que eu marquei, última aqui, a questão da instrução explícita, que a gente tem até na BNCC aí a questão do ensino explícito, né? Então, forma clara, objetiva, e você vai fazer com ele uma primeira vez, demonstra como que é que faz, e depois você dá a comanda para ele. Tá tudo ótimo, estava em reunião com as colegas. Ah, que bom, Darlene. Ah, hoje é domingo, eu tô meio perdida, hein? Reunião com as colegas é ótimo. A gente podia fazer uma reunião online, né? Só de Instagram. Então, ó, essa instrução explícita é muito importante, tá? Você fala, você dá comanda, você explica e você faz uma vez. Deixa pegar na mão, dependendo da idade, da fase que tá. Faça com ele e depois deixa que ele faça sozinho. Isso a gente vai fazer várias vezes, tá? A gente tem que fazer muito. Problemas, ó, eu tinha para falar com vocês, problema de leituras, problema na escrita, tipos de atividades com mais dificuldade. Vou falar rapidamente aqui. Atividades matemáticas, né? Escritas, porque a escrita é muito complexa, a escrita, né? Então, é uma atividade que eles se recusam muito, que eles têm muita dificuldade. Na leitura também vai aparecer muita dificuldade. Raciocínio matemático, construção de sequência. Eles não têm essa capacidade aí focada de construção de sequência, de passo a passo, como eu já disse para vocês. Eles não se pegam com detalhes. Então, coisa que precisa de muita atenção, de muito foco. É uma coisa que eles não têm, por exemplo, hiperfoco, né? Eles não fazem, eles vão ter uma resistência muito grande dentro da sala de aula para fazer isso. Não adianta. Então, cuidem desses tipos de atividade para eles, ou diminuem a quantidade com os demais, não é deixá-los de fazer, ou excluir a criança disso. Mas ele não vai demandar a mesma capacidade aí executiva de fazer isso, tá bom? Quem tem TDAH é necessário tomar medicação? Sim, precisa, porque é neurológico. Como eu disse no começo, para acalmar. Sim, não é para acalmar. O remédio que eles passam para TDAH não é nem calmante, é um psicoestimulante, tá? O mais conhecido é a Ritalina, né? Que é o nome farmacêutico aí, mas o princípio, ele se chama metilfenidato. Eu marco porque eu não consigo falar sem olhar. Metilfenidato é o princípio ativo e ele trabalha aí nas questões neurais, fazendo aí esses neurônios que tá em disfunção funcionar na sua capacidade como deveria estar funcionando e que não consegue sem essa estimulação do remédio, tá? Então, não é calmante. O TDAH não toma calmante, ele toma um psicoestimulante que é para a área cerebral, tá bom? Eu acho que nós vamos ter que terminar, porque falta quase 10 minutos ali. Oi, a Clécia. Boa noite. Deixa eu ver o que eu consigo falar mais para vocês, sem eu ficar pela metade, porque eu tô com medo da minha live cair. Ai, uma coisa interessante. A maioria dos transtornos é do sexo. Aparece mais no sexo
masculino, né? E o TDAH também. Sabia disso? Então, isso aparece muito mais aí, TDAH, os transtornos de aprendizagem, no sexo feminino. Não é que não tenha no masculino, não é que não tenha no feminino, mas a incidência é muito maior. Então, é uma outra coisa para a gente aí levar em conta nessa questão do diagnóstico e de suspeita de alguma coisa. Gente, eu coloquei um monte de coisa aqui, ó, que eu queria falar para vocês, né? Deixa eu ver. Ó, atraso na linguagem, dificuldade do sono, algumas coisas que ele pode ter, tá? Parabéns, gostei muito, adorei muita aprendizagem. Que bom, e pena que é rápido aqui, né? Não dá para falar tudo. Ô, gente, toda terça eu vou fazer live lá no YouTube. Lá no YouTube eu posso ficar, passa de 1 hora e o negócio não derruba a gente. Aqui ele derruba. Lá no YouTube é melhor, toda terça, tá bom? Ó, ele não consegue guardar a vez, ele não consegue esperar. Ele tem impulsividades de comando, de fala, de atitudes, de comportamento. Cria dificuldades com problema de relacionamento. Ele não faz muito amiguinho por conta de tudo isso. Então, são coisas que a gente pode observar aí, tá? E ele pode evoluir para outro quadro, que é o TOD, que é o opositor, um transtorno aí opositor, e também tem as outras comorbidades, sempre às 8 horas, 8 horas lá no YouTube de Lani Geres. Eu tô querendo preparar, eu tô com uma atividade preparada, uma atividade prática de ensino de letras, tá bom? Lá eu consigo até compartilhar slide. Eu fiz a semana passada o que me pediram, mas só foi 3 pessoas para lá. Não tem problema não, a gente começa de pouco, mas a gente vai subindo aí, tá bom? Uma relação que eu coloquei aqui para vocês, ó, presta atenção. A Fátima perguntou, todo TDAH tem que tomar remédio? Tem, tá? É a mesma coisa isso aqui, ó. Se você escrever qualquer coisa aí, eu, Edilane, aqui, filha, não tô vendo nada, tô vendo um borrão. Então, eu vou fazer essa associação para você entender o cérebro aí do TDAH. E aí, eu vou no médico, o meu óculos é o remédio, tá bom? Eu vou ao médico e ele me passa esse remédio aí, que é para o meu cérebro, que está em disfunção de neurônios e não consegue aí fazer todo o seu trabalho de sinapse, de conexões neurais, etc. E aí ele me passa um remédio e eu tomo. Então eu começo a ver de outra forma, tá? Então, quando você colocar seu óculos, você vai lembrar disso que eu tô te falando. O remédio é isso. Isso aqui, ó, é o meu remédio para minha vista, porque ele ajuda a corrigir algo que a minha vista não consegue mais, sozinha. Então, eu preciso de algo. Então, o remédio, ele vai fazer com que o cérebro da criança trabalhe e faça todas essas sinapses, essas relações aí neurais, e que esse cérebro comece a trabalhar, funcionar da forma correta, como o nosso trabalho sem essa estimulação, tá? É assim que funciona todos os remédios, ansiolítico, antidepressivo, é dessa forma. E aí tem-se um monte de preconceito com o remédio, mas na escola, quem já teve criança dentro da sala com qualquer transtorno sabe a diferença que faz. Agora não, ajuste. A diferença que faz uma criança que está medicada, não é para mim, porque ele agita a minha sala, é para ele. Ele se comporta diferente, ele consegue interagir com as outras pessoas diferente, ele consegue se controlar igual a gente se controla. Quando a gente vai em algum ambiente que a gente tem que se comportar, quando a gente vai no culto, vai na missa, que a gente tem aquele controle, ele não tem essa autorregulação. Ele precisa disso. E o remédio faz com que ele consiga controlar tudo isso. Então, o remédio não é bom para o professor ou para a mãe, porque vai descansar. É importante para a criança. Aquela criança rende dentro da sala de aula. Você fala, nossa, hoje fulano fez, que bacana, ele conseguiu isso, aquilo. Porque você vê
rendimento, você vê concentração, você vê atenção. A Tássia está dizendo, eu já tive. E aí, todo mundo acha que o remédio é porque a gente quer que ele fique quietinho, e comportamento que a gente quer não é quieto, é que esteja atenção e aprendizado junto, né? Então, o remédio é para a criança, nunca é para o professor, nem para a família, nem para a escola, tá bom? É para a criança, ela precisa, para ela conseguir se estabilizar e conseguir ter um aprendizado e uma vida normal aí. Então, isso é fundamental. Dificilmente aí a gente consegue colocar isso na cabeça das pessoas e tem muito preconceito, mas precisa. Eu tomo ansiolítico acho que uns 12, 15 anos. Tá ali, mostro para vocês. E então, assim, eu não fico sem, porque senão eu não durmo, um monte de coisa. Eu fico ansiosa e faz bem, então faz bem, nós vamos tomar. E eu não sou viciada nisso. Assim, já parei, mas aí tive que voltar e tal. Às vezes fico uns dias sem tomar, mas quando toma é muito bom, né? Faz toda a diferença. Gente, é isso. Eu preciso terminar, senão vão derrubar a gente. A Aira entrou agora. Boa noite, Aira, Gleuza. Gente, compartilha. Faz um print para chamar mais gente. Eu trouxe até a Sara Painha aqui, ó. Problemas de aprendizagem, diagnóstico, tratamento. E a gente precisa saber dessas coisas, porque vão lá para a sala de aula. E como tem crianças, né? E como tem adultos, nós estamos descobrindo aí que tem TDAH, teve a vida toda e não foi diagnosticado, principalmente quando é desse tipo desatento aqui, que eles são mais quietinhos, mais calminhos, não tem a hiperatividade junto. E aí, passa batido e a gente não percebe. Certo? Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter contribuído. Ainda ficou um monte de coisa aqui para eu falar. Ó, problemas na leitura, problemas na escrita, não falei nada disso. Mas a gente faz uma outra live, se precisar, se tiver aí demanda, a gente faz. E terça-feira no YouTube, lá no YouTube, gente, eu não faço aqui no Instagram, tá? Lá no YouTube, obrigada, vocês são demais, gente, Vera, muito obrigada. E lá no YouTube a gente pode ficar mais de 1 hora, então eu não fico nesse desespero, que, eu preciso salvar, eu preciso sair, eu preciso terminar, tá bom? Posso contar com vocês lá no YouTube? Vamos lá? Muito proveitoso. Tássia, muito obrigada. Que bom. Mas eu adoro a participação de vocês. Vocês ajudam muito também quando participam, quando perguntam, quando mencionam o que vocês têm aí, tá bom? De experiência, que essa troca de experiência que é muito rica, é muito bom a gente trocar experiência com outros colegas. Fiquem com Deus. Deus abençoe aí vocês. Tô olhando para a hora. E logo a gente tem, olha lá, ela falou, eu vou, oba, muito bom, vou esperar lá, vou até marcar aqui, Vilela, Adelma Vilela. E eu vou esperar vocês por lá, então, pra gente fazer aula terça-feira no YouTube às 8 horas. Amanhã tem live da Maíra, Educação Infantil, com as top, a Maíra da Nova Escola que estava aqui fazendo. Amanhã tem lá no Face delas, da Bia Ferraz, que é um top da Escola de Educadores. E vamos lá, eu falei para ela que eu não ia nem marcar live, porque eu ia lá assistir com elas, tá bom? Esqueço do YouTube. Ai, Fátima, normal. E você não tem TDAH. Às vezes a gente esquece, né? É hábito, sabia? Falta de costume também. Gente, beijos e até, falta lá, já apareceu 2 minutos restantes e até terça, então, lá no YouTube, mas a gente se vê por aqui. Eu tô fechando uns diagnósticos, tô fazendo um monte de coisa aqui, lembrete ativado, oba. Eu tô trabalhando bastante aqui, eu tenho um monte de plano individual de alunos, vocês já fizeram? Tô montando aqui os meus, então, hoje eu não saí daqui para nada da frente desse computador. Fiquem com Deus, boa noite e até terça-feira, então. Mas a gente se vê aí nos extras, tá bom? Tchau, fica com Deus. Vou fechar aqui o Facebook.